Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua conexão, pelo teu interesse. Nós estamos desenvolvendo um tema que está relacionado com o primeiro mandamento e que tem a ver com a nossa consagração. Buscar a Deus de todo o coração, em primeiro lugar, buscar a Deus acima de todas as coisas, ok? E eu oro para que o Espírito Santo te dê entendimento dessas questões espirituais que nós estamos tratando aqui, ok? E nós estamos no estudo número 5, amado e agradável. E a semana passada a gente fez a introdução do assunto. Hoje nós vamos ver a questão da nossa responsabilidade nessa equação do nosso relacionamento com Deus, olhando para a lei da reciprocidade. Tá bom? Bom, vamos lá então. O meu relacionamento com Deus, porque Deus é uma pessoa, e o meu relacionamento com Ele depende da minha escolha, da minha decisão. Tanto a intensidade desse relacionamento, quanto o que eu quero conquistar em Deus, tem a ver com essa atitude, com essa busca, com essa intenção da minha vida, do meu coração, querer conhecer a Deus, buscar a Deus de todo o coração. Então, esse é a base do que nós vamos conquistar em vida, levando em consideração que é pela graça por meio da fé. Não é só a salvação, as outras coisas também, ok? E a lei da reciprocidade, ela diz: o que Deus vai fazer na minha vida depende do que eu faço em termos de busca. Então, há uma proporcionalidade estabelecida, uma lei espiritual estabelecida nesse relacionamento que eu tenho com Deus. Então, a gente percebe que essa lei estabelece a dosimetria, não é? Do agir de Deus, do mover da unção de Deus na minha vida, em função da minha atitude. E a atitude varia de uma pessoa para outra. Ok. Qual é a analogia que é feita na Bíblia com relação a essa busca? Que é uma busca por intimidade, com certeza. É a questão do rio. Você entrar no rio e aí você vai caminhando e o nível da água vai subindo. Ok? E essa analogia está lá em Ezequiel, capítulo 47. Não há impedimento para você se aprofundar nas profundezas do rio. O rio a gente entende como o oceano do Espírito, que conhece as profundezas de Deus. E o paralelo que a gente tem é João, lá no capítulo 7, dizendo, Jesus falando: quem tem sede, venha e beba de graça, e rios de água viva fluirão do seu interior. Ele estava falando a respeito da nossa vida no Espírito, ok? Mas também lá em Efésios, capítulo 5, Paulo fala: enchei-vos do Espírito, até transbordar.
Então, é um enchimento que transborda e algo que acontece dentro de mim. E Romanos 15, 13 também faz alguma referência nesse sentido. Só para calçar o que nós estamos falando. Então, para ter uma unção maior, nós temos que buscá-la, entrar no rio, entrar no oceano do Espírito e buscar. Aí você vai encontrar. É aquilo que Deus deixa claro na sua palavra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado, na sua plenitude, nas suas profundezas, ok? Mas se eu não me interesso, ou não tenho tempo, ou sei lá qual a justificativa, você não vai encontrar muita coisa. É simples, não tem que ficar teorizando muito. Sabe por quê? Às vezes as pessoas usam uma expressão, é a vontade permissiva de Deus. Olha lá, o que você está querendo dizer com isso? Defina bem as coisas para você não se confundir. A perfeita vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito. Essa é a vontade dele. Mas será que todos serão cheios? Não, né? Vai depender da sede de cada um, que é a busca. Então eu tenho que entrar nesse oceano para conhecer as profundezas de Deus. E entrar, buscar, é uma iniciativa minha, é uma atitude da minha parte. E aí acontece uma coisa no meio da igreja com relação às ondas do avivamento. Isso existe? Claro que existe, que nós já temos aí fatos registrados na história da igreja. Mas a questão básica, primária do avivamento é eu ser avivado. É eu buscar, é eu estar prostrado no altar, numa atitude de rendição, de consagração. Aí eu me torno uma brasa viva com uma chama intensa, e isso vai influenciando o meio aonde eu estou. Porque esperar um mover que passa é uma atitude um pouco passiva, não é? Você fica sentado, esperando, ver se vai passar um vento. E o que acontece é que o vento passa, mas se você não está sensibilizado, com a sua percepção aguçada, o vento pode passar e você não vê nada. Esse é o perigo, por isso que o avivamento começa dentro de mim. Eu estou com a minha sensibilidade à flor da pele para o mover do Espírito. E muitas vezes você provoca o mover do Espírito como canal no meio da igreja, orando, intercedendo, deixando ser usado pelo Espírito, e você pode ser um instrumento que Deus vai usar. Águas rasas ou profundas, escolha, resposta da minha parte. Se você se contentar com pouca coisa você terá. Mas se você quiser mais, se você se dispõe a buscar, bom, você vai encontrar um Deus enorme, infinito, tremendo, majestoso, glorioso, poderoso. Mas vai depender da minha escolha, da minha atitude. Então, a questão da profundidade e da intensidade do meu relacionamento com Deus é uma coisa que depende de mim. Deus quer que você seja cheio do Espírito? Claro que quer. Ele mesmo deixou registrado na Bíblia esse tipo de vontade perfeita que Ele tem. Mas todos vão entrar por esse caminho? Não.
Então nós limitamos a plenitude da manifestação, da unção de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Nós limitamos Deus. Impressionante, né? E Deus não trabalha com robô, manipulando pessoas. Tudo é uma questão de busca, de rendição, de entrega, de consagração. E as conquistas que nós teremos ao longo da nossa vida? É básico. Conquista fala de tomar posse, né? Conquistar um território, tomar posse de uma promessa, trazer a realidade espiritual estabelecida na palavra, na revelação escrita, como um fato na minha vida. É pela fé. Tudo é pela fé. Ok? Não existe nenhuma mágica na nossa vida espiritual. Você tem que ir atrás. Você tem que estender o braço da fé e trazer a promessa para uma realização, um fato na tua vida. Então, o limite da plenitude de Deus, do agir de Deus na minha vida, depende da minha atitude. É aquilo que Jesus disse: quem tem sede, venha e beba de graça. A porta está aberta, a fonte está disponível. Mas você tem que ir atrás. É assim que funciona. No reino espiritual, falando da nossa dispensação, a dispensação da igreja, é assim que funciona. E veja bem, Deus recebe toda a honra e toda a glória quando a nossa fé entra em operação. Porque se for de outro jeito, Deus vai ter que dividir a glória dele, mais ou menos, né? Então a plenitude da glorificação que Deus recebe é o exercício da fé. Da fé no quê? Nele e na palavra dele. É a nossa confiança nele e na sua palavra, que permanece para sempre. E a sua palavra é viva, é eficaz, é perfeita e permanece para sempre. E assim nós caminhamos, nós exercitamos o nosso cristianismo. E aí vem aquela história do rei Jeoás, que está lá em 2 Reis, capítulo 13. E o profeta Eliseu chama a atenção do rei. Por quê? A vontade, você vai ler o capítulo, você vai entender a história. A vontade de Deus era que os sírios, não é, daquela cidade fossem destruídos. Essa era a vontade dele. Bom, se era a vontade dele, de Deus, por que ele não fez? Não precisa de ninguém, ele vai lá e faz. Mas não é assim que Deus age. É isso que nós temos que entender. O canal somos nós. Nós liberamos o poder de realização de Deus na terra. Porque senão é só questão de manipular. Deus faz, Deus fez, Deus não faz, Deus... Não é assim. O canal somos nós. A palavra profética está na minha boca, está na minha atitude, está nos atos proféticos que eu realizo, está na minha obediência. Senão a vontade de Deus, ela trava. E mesmo isso acontecendo, isso não desqualifica Deus, a sua soberania, o seu poder e tudo mais. Mas a operação fica restringida, limitada, por causa da instrumentalidade que Deus usa, que somos nós. Homens, pessoas. Ok? Nós temos que ter consciência disso. E Jeoás falhou. E o profeta deu uma dura nele. Olha, você poderia ter alcançado muito mais. Você poderia ter conquistado muito mais, mas você é limitado, né? Bateu 3 vezes com as flechas no chão e já estava bom demais. Deus queria mais.
porque a vontade de Deus era destruir os inimigos. Bom, ficou pela metade, e ele sofreu a consequência dessa limitação da sua fé. Por isso que a Bíblia diz, veja como você ouve o Espírito de Deus. Veja, presta atenção quando ele fala, porque ele não vai ficar berrando, não vai ficar repetindo a mesma coisa, não vai forçar a situação. O Espírito Santo, ele fala. E você tem que ouvir e obedecer. Caso contrário, você está fora de sintonia. E fora de sintonia você não ouve nada. Ou quando ouve, você acha que é uma voz. É uma impressão que eu tive, é um insight. Aí você começa a achar um monte de justificativa. E o Espírito fala. E você tem que prestar atenção. Porque a nossa obediência, ela tem que ser pronta. Se for para racionalizar, então a unção foi embora, o vento já passou. E a gente tem que tomar cuidado, porque as consequências virão dos nossos atos, ok? Como aconteceu aqui na vida do rei Jeoás. Então o ato profético vem dessa obediência da fé. O Espírito pediu, o Espírito falou, você imediatamente toma uma providência. E o que é um ato profético? É um comando na região espiritual, contra demônios, contra os inimigos. É uma maneira de Deus trabalhar. Aí se você fica racionalizando, a coisa trava. E aí você vai pôr a culpa em Deus. Ah, Deus não quis, não foi a vontade dele. Aí fica com esse papo teológico que não tem fundamento, não tem consistência bíblica. Ok? Algumas coisas estão debaixo da soberania de Deus. Claro, claro. Mas outras dependem do nosso livre-arbítrio. Porque o nosso comportamento, as nossas atitudes, atos proféticos, tem a ver com a nossa liberdade. Se você exerce a sua liberdade para o lado da incredulidade, você vai ter uma semeadura, né? E aí você tem que prestar atenção no que você está fazendo. E não depende da opinião alheia. Se aquilo, todo mundo concorda com aquilo, se aquilo é o que todo mundo está fazendo. Não é assim que Deus trabalha. Deus fala com você pessoalmente. E você tem que crer no que Deus falou com você. O que Deus vai falar na vida do outro é outra coisa. Deus não pede a minha opinião. Eu vou falar com aquele fulano, o que você acha? Deus não age assim, Ele fala e pronto. E nós temos que tomar cuidado para estar em sintonia com o mover do Espírito. Ok? Bom, então quem é que determina a quantidade, a intensidade dessas conquistas? Eu. Daí a importância do meu entendimento estar renovado, da revelação da palavra de Deus para mim, de não ter cera nos ouvidos para discernir o que o Espírito Santo está falando. A provisão já está pronta, gente. Jesus subiu na cruz, pagou o preço de uma redenção plena, de uma conquista de vida abundante. Mas quem é que limita o acesso a vida abundante e a plenitude do Espírito na minha vida? Eu. Não adianta terceirizar a responsabilidade. Ok? Então, a nossa responsabilidade é o tamanho da nossa conquista. E Deus prova a nossa fé. É outro aspecto da nossa vida cristã, porque não é que Deus não saiba das coisas, Ele é onisciente. Ele sabe antes que elas aconteçam. O problema é que eu tenho que saber o tamanho da minha fé. Então Ele prova a minha fé
para que eu tome consciência e cresça em Deus. Então, quem está precisando de ser provado sou eu, né? Para ver se eu estou no caminho certo, se eu estou em pé mesmo, ou se eu estou balançando, porque tudo é uma questão de consciência, porque arrependimento, alinhamento com Deus é uma questão de consciência, de entendimento claro, visão clara do que Deus quer para a tua vida. Ok? Então, o poder está na promessa que Deus tem e está registrada na Bíblia. Mas a promessa em si, sem o braço da fé, ela não funciona. É mais um livro que está numa gaveta. Mas quando a Bíblia, como a palavra viva de Deus, está dentro de mim e eu coloco ela em prática, independentemente das circunstâncias, das situações, da opinião alheia, eu coloco ela em prática. É uma questão de relacionamento meu com Deus e com a sua palavra. Isso é pessoal. Por isso que os resultados são diferentes de um para o outro. E a gente vê Paulo aconselhando Timóteo na questão do ministério. Ele falou: Timóteo, põe em prática o negócio. Não deixa a profecia escapar. Não deixa o chamado de Deus cair no chão. Mantenha a chama acesa, Timóteo, para que você possa prosseguir no ministério e ter uma carreira diante de Deus aprovada. Então, é uma luta constante, porque a nossa alma, ela anda pela incredulidade, porque ela depende dos sentidos. Mas nós nascemos de novo. Agora é o Espírito recriado que tem que comandar a nossa vida, é Ele que traz a direção para mim, e o Espírito Santo fala com o meu espírito. E tudo isso passando pela minha consciência, pelo meu entendimento, pela visão que eu tenho das coisas. Então, a promessa está lá, mas você está tomando posse? Então, a vontade de Deus está na promessa, mas a promessa como realidade histórica, factual na tua vida, depende do braço da fé. Então, não é a questão da promessa, é a posse pela fé da promessa, como está lá em Hebreus 6, Hebreus 6, versículo 12. Ok? E o exemplo de Timóteo está lá na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. E nesse relacionamento com Deus, de intimidade com Deus e de conquistas em Deus, depende da minha rendição, da minha consagração, da minha rendição como sacrifício vivo no altar de Deus. Tem o mesmo efeito. Você quer conhecer as profundezas de Deus? Morra para si mesmo e agora deixa o Espírito trabalhar intensamente na tua vida. É aquilo que Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo. Aquele Saulo, aquele Paulo que tinha uma formação muito boa do ponto de vista acadêmico, intelectual, mas ele falou: olha, eu considerei tudo isso como escória para conhecer a sobreexcelência do conhecimento de Cristo, do relacionamento meu pessoal com Ele, ok? E a gente sabe que na caminhada cristã a nossa fé pode oscilar, né? Dar aquelas balançadas, mas nós temos que nos firmar em Deus e estar em pé diante dEle. Não importa os desafios, as provações, as dificuldades, os desafios,
Eu olho para o autor e consumador da minha fé. Se eu olhar para os lados, eu me perco, como Paulo fala claramente. Pôs a mão no arado, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, e nem pensar em olhar para trás. Olha para o autor e consumador da sua fé. E isso é pessoal, ok? E na questão da mutualidade, que também é uma outra coisa interessante, é a minha utilidade para Deus, não é? Essa questão de, como é que eu colocaria? Utilidade tem a ver com serviço, né? Então, a proposta de Deus para você é o seguinte: cuide da minha igreja, cuide da expansão do meu reino, cuide da edificação da minha igreja para ser arrebatada, e eu cuido de você, dos seus interesses e da sua família. É isso que Deus está falando para você nessa hora. Então, não corra de Deus, não fuja da igreja e não vá para o fim da fila, muito pelo contrário, se apresente como um obreiro desta última hora. Vá para a linha de frente. Deus, eis-me aqui, o que tu queres de mim? E quando você honra a Deus, cuidando da igreja, Ele honra você. Ele cuida de você e da sua família. Nós temos que crer nisso. Senão a gente vai ficar racionalizando pelo caminho e a gente nunca se acerta nessa questão. E lá em Mateus 6,33, o que o Senhor disse? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. De quem? De Deus. E todas estas coisas com as quais você se preocupa, fica estressado, Ele vai cuidar, Ele vai acrescentar. Isso é fé. Isso é confiança integral em Deus, isso é comunhão, isso é intimidade com Deus, isso não é troca, não. É um princípio espiritual de mutualidade, que tem a ver com a lei que nós estamos estudando, que é a reciprocidade. E não é que Deus é birrento, fica pegando no pé, não, porque Deus sabe que é assim que você será abençoado e é assim que você vai ser uma bênção na terra. E Ele vai receber toda a honra e toda a glória. E é muito simples você perceber isso no livro do profeta Ageu, que eu recomendo que você leia. Não adianta abandonar a casa de Deus e cuidar da tua vida secular. Essa é a pior escolha que você pode fazer. É um engano. A minha família espiritual, a igreja local aonde eu estou, que Deus me colocou ali, e eu pertenço àquela família, eu tenho que cuidar dela como se eu estivesse cuidando das coisas de Deus, porque a Bíblia diz: tudo quanto fizerdes, faça como para o Senhor. Murmuração aqui não entra, não cabe. Essa questão da soberba, da arrogância, achando que você é o melhor, que sem você a igreja não existe, isso é bobagem. Deus usa quem Ele quer e Ele precisa de todos numa unidade de cooperação com o Espírito Santo. Então, nós temos que entrar pelo caminho de honrar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus de todo o coração. O que significa isso? O grande mandamento que nós pregamos tanto sobre ele, amar a Deus, é o seguinte: honrar a Deus, honrar as coisas que pertencem a Ele, o reino, a igreja, isso é dele, Ele comprou e o preço já foi pago na cruz. Mas qual é a minha responsabilidade? Qual a resposta que eu vou dar ao Senhor? Você não terá tudo de Deus se você não entregar tudo.
É simples assim, ok? Bom, ficamos por aqui, encerramos esse estudo número 5, e eu oro para que o Espírito Santo te dê entendimento, porque são coisas de profundidade espiritual, que muitas vezes você não vê isso sendo pregado na igreja, infelizmente. E o discipulado nas igrejas locais anda muito falho, porque nós não estamos formando discípulos na fé, para serem canais poderosos na mão do Espírito Santo nesta geração na qual nós estamos, ok? Que você tenha uma semana abençoada, colocando em prática essas coisas, meditando com humildade de coração diante de Deus sobre essas coisas, e que Ele abra, descortine o reino espiritual diante dos seus olhos. Amém? E que você tenha uma semana abençoada colocando isso em prática, e eu conto com você a semana que vem para mais um estudo. Deus te abençoe. Um grande abraço.